aos queridos irmãos e queridas irmãs que neste momento acompanham os trabalhos desta casa neste dia, que consistem nas palestras, exposições, cujo objetivo é procurar lançar luzes nas nossas consciências, tanto aqueles que nos ouvem neste momento, e que rogamos que a paz do Cristo esteja junto de cada um, e quanto a nós todos. Quem de nós não precisa desenvolver conhecimentos mais profundos, porque é justamente nesse caminho que todos nós estamos indo. Como sempre, nós trazemos sempre aqui, para a nossa reflexão, um tema, mas nem só de temas nós vivemos. Na verdade, os temas são assuntos que nós abordamos. Porque, na verdade, a reencarnação de cada um de nós aqui na Terra já é um tema. Porque ela parte de um projeto, de um programa. E quando nós aqui chegamos, então, a partir daí, nós já temos, no mínimo, uma noção intuitiva do que nós deveremos fazer. Aquilo que nós prometemos do outro lado antes de estarmos aqui. E nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão um assunto bastante importante, porque neste momento nós estamos vivendo esse clima, estamos vivendo esse ambiente. O mês de dezembro, ele, segundo a espiritualidade superior, ele é diferente. Por quê? Porque nós comemoramos no mês de dezembro o natalício desse ser que é da maior importância para nossas vidas. Estamos nos referindo a nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Cristo. Há 3 dias atrás, 4 dias quase, nós estávamos comemorando o seu natalício. Mas é importante a gente entender a grandeza dessa comemoração, não só quando comemoramos através dos excessos, porque nós nos lembramos que nos últimos dias de Jesus, ele convidou seus discípulos, os seus apóstolos, e houve uma ceia. Essa ceia era a ceia da despedida dele Jesus. Então, é o momento em que os últimos momentos dele aqui na Terra, e ele quis ter esse momento de convivência com seus apóstolos, naquele momento, seus discípulos. Então, é o momento em que ele se dirige a Jerusalém. Eram seus últimos dias. Inclusive, alguém dos apóstolos tentaram criar ali uma dificuldade para que ele não fosse a Jerusalém. Senhor, não vá a Jerusalém, não vá lá para sofrer. Mas ele fez questão porque ele sabia. Ninguém mais onisciente em todo o nosso orbe terrestre que ele, Jesus Cristo. Ele sabia das coisas, aquilo que muita gente não sabia, mas ele sabia dos grandes acontecimentos e tudo aquilo que ele teria que passar. É o momento então que ele chega ali em Jerusalém, é aquele momento inusitado em que, naqueles dias, nós temos, quando ele vem montado no jumentinho, e as pessoas colocando ramos, folhas, coisas para que ele pudesse fazer aquele trajeto. Ele estava se apresentando naqueles seus últimos dias ali. E é um momento em que ele é bastante realista. Quando ele chega à frente do templo de Jerusalém, ele simplesmente deixa bem claro: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu fazer como as galinhas fazem com seus pintainhos, abrigá-los debaixo de suas asas. Quantas vezes eu quis fazer isso, mas vós não quisestes. Então, eram os últimos momentos dele aí. Então, nosso tema para hoje é um tema bastante sugestivo. Jesus, a alegria dos homens. Por que a alegria dos homens? Vejamos coisa interessante. Porque esse nome, essa nomenclatura, Jesus, a alegria dos homens, esse episódio, ele foi narrado por
Johann Sebastian Bach. Ele é de 1685 e faleceu em 1675. Bach foi ele que, um grande compositor das cantatas. E a cantata que ele criou, Jesus, a Alegria dos Homens, foi a de número 147. Então ele gera um hino fantástico até hoje. É um clássico. Jesus, a Alegria dos Homens. Aquela música clássica, cantada nas orquestras, os grupos. É uma coisa maravilhosa que ele nos legou, o Sebastian Bach. Então, a gente nota, por que o nome? Jesus, a Alegria dos Homens. Ora, se Jesus é a alegria dos homens e ele passa a ser a alegria dos homens, ora, se os homens não fossem tristes, não precisariam mais dessa necessidade de alguém vir trazer alegria, que é a missão dele, além dos ensinamentos profundos, que ele nos deixa nesse legado, que é o Evangelho de luz, boa nova, mas ainda alegria aos homens. Está tentando nos dizer que naquele tempo, não como talvez uma regra geral, mas a predominância da tristeza no meio da humanidade terrestre. Os homens tristes, mas ainda na atualidade, com certeza, alguns já alcançaram momentos melhores de evolução espiritual, que não se entristece com facilidade, porque nós temos toda uma estrutura que é o legado dele para nós. Mas uma grande parte, talvez a maioria ainda, nós somos ainda um cômputo de homens tristes ainda. Por isso que esse nome que ele deu, essa música, Jesus, a Alegria dos Homens, ela se encaixa muito bem junto de nós. Bom, mas aí nós temos Jesus dentro de nós. No dia, 3 dias anteriores ao de hoje, então houve a comemoração. É claro que a recomendação sempre, quando nós comentávamos, falávamos, pregando essa palavra, pregando essa realidade, nós sempre comentamos, gente, essa comemoração não é a comemoração do estômago, é a comemoração espiritual, porque é um momento de uma comemoração espiritual, onde ele, esse aniversariante, deveria estar presente junto de nós. O que muitas vezes, em muitos casos, ele nem sequer teve presente, não porque ele não quisesse, porque talvez nem fosse convidado para estar junto. Então nós sempre recomendamos, nada impede que nós, essa comunidade cristã, do mundo ocidental cristão, que hoje, através dos dados, nós somamos cerca de 3 bilhões de cristãos no mundo ocidental. Mas o planeta ele não consiste só no mundo ocidental. Há outros continentes, asiático, africano, europeu e tantos outros continentes. Então, ele não veio só para o mundo ocidental, onde essa grande massa, pelo menos que deveria e poderia estar convertida, mas pelo menos já começamos a seguir seus passos. Isso não quer dizer que ele não esteve também em outros lugares, porque além aqui do mundo ocidental, onde nós congregamos esse grande número de cristãos, é claro que em outros lugares eles não tinham essa nomenclatura de cristãos, mas eram verdadeiros cristãos sim, porque o Cristo esteve presente. Lá na China, na Índia, em qualquer lugar esteve presente. Através de quem? Através dos grandes nomes que ele fez com que eles renascessem naquele meio, como Forri, Buda, Krishna, Zoroastro e por aí adiante, que eles, por ser uma cultura diferente da nossa, ele não pegava bem Jesus da forma como aqui no mundo ocidental. Mas lá ele tinha era o mesmo Jesus com outros nomes. E falando das mesmas coisas, né? Porque eles estavam lá, porque nós vamos notar que Jesus, ele atua em todo o planeta Terra. Por quê? Porque ele é o supremo governador da Terra, é o construtor da Terra, através das suas legiões, dos seus arquitetos e missionários crísticos que trabalharam na construção deste mundo. Como
assevera Paulo quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, 4, e porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo. Paulo, 2000 anos, já sabia dessas coisas. E porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer, o mundo não existia ainda. Estava em construção para abrigar aqueles que ele ia, em relação ao Criador, nosso Pai Celestial, que não é uma pessoa, mas essa estrutura amor, essa energia amor, onde ele estava assumindo compromisso diante de uma grande turba de espíritos complicados em outros lugares, mas que ele estava assumindo aqui para a sua redenção. E porque nos assumiu, e porque nos reuniu nele, olha só que questão, nos reuniu, uma reunião nele, ele era o centro, para que, antes da fundação do mundo, para que nos tornássemos santos, irrepreensíveis. Essa era a missão de Jesus Cristo. Paulo já sabia dessas coisas. Então, mas aí nós começamos então a entrar nesse mundo fantástico, de uma beleza fantástica. Então, como que nós entendemos? A vinda de Jesus aqui não é por acaso. Não foi por acaso que Jesus chega aqui entre nós, quando a partir dele nós temos um novo calendário. O calendário da era cristã. Porque quando ele chega aqui, o calendário de Roma ele marcava o ano 749. Era o ano 749. Havia muitos outros calendários. Já havia muito movimento aqui na Terra. Calendário persa, egípcio, vários calendários. Mas a nossa relação cristã está mais relacionada com Roma. Com os romanos. Porque, inclusive, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que hoje é a vocação do Brasil, era para ser em Roma. A árvore do Evangelho foi implantada aqui porque não estava dando certo lá. Mas a nossa ligação, a Grécia, Roma, então, é nesse contexto que nós temos, então, o mundo ocidental. Então, ele não chega aqui por acaso. A vinda de Jesus aqui, a corporificação dele aqui, e para que nós iniciássemos, então, o primeiro dia do ano cristão, porque a partir daí o calendário romano acabou para nós aqui. É uma nova era. Então é um programa. A vinda de Jesus aqui é um projeto pré-programado há milhares de anos atrás, que nós sabemos ter acontecido numa reunião espiritual muito grande, onde estavam presentes grandes e muitas legiões de espíritos superiores. Talvez até com a presença de alguns daqui dos mais elevados, na forma de desdobramento. Houve essa reunião, para que, diante desse aparato, aqueles muitos que viriam antes dele, para lhe dar sustentação. Como o João Batista fez como precursor de Jesus, nos 3 primeiros anos, antes de Jesus assumir o seu compromisso, o João Batista, ele já veio com essa finalidade, de abrir caminho. E ele começa lá no norte do grande rio importante, ele começa a pregar. Ele começa a pregar. Qual era o tema que João Batista pregava? O arrependei-vos, lá no norte do Rio Jordão. Ele vem pregando e então, ele vem preparando o terreno para que, posteriormente, Jesus, no seu curto ministério, de 3 anos apenas, ele já pudesse pegar o caminho, já o terreno melhor preparado. Já pegar essa gleba melhor preparada. Assim. Então é justamente isso que acontece. Até porque acontece um fato inusitado, que está lá no Evangelho de João, o evangelista, quando ele diz, quando João Batista está terminando a sua missão aqui, porque ele sempre dizia, as pessoas pensavam que ele era o Messias, que ele era o verbo divino que estava para chegar aqui diante de nós. E ele dizia sempre, eu não sou o Messias, eu não sou o ungido que vocês esperam. Eu sou aquele que não sou digno de desamarrar as suas sandálias, não sou digno disso. Aquele que vem após mim será superior, porque ele é o que representa o nosso mundo e essa nossa humanidade. Então, em determinado momento, inclusive, acontece um fato inusitado. E quando Jesus ia chegando e que ele estava se despedindo, ele aponta dizendo, quando Jesus vai chegando, ele aponta com o dedo dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que
a Igreja Católica sabiamente adotou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, aí ele Jesus se vai, e quando ele está indo numa determinada direção, ele sente que está sendo seguido por dois personagens. Em determinado momento ele se volta e diz para os dois personagens que o estavam seguindo: o que buscais? O que vocês querem? O que vocês buscam? Então, aí ele se aproximou dele e diz: Senhor, onde assistis? Onde estás dando assistência? Aí ele diz: vem e vê. E onde estás morando? Aí Jesus, porque na verdade Jesus não tinha moradia fixa. Aí ele chega em determinado lugar e mostra: olha, é justamente aqui. Porque ele ficava há pouco tempo em um lugar, dando assistência. Então, desses dois, segundo a narração do Novo Testamento, do Evangelho, um deles era André. André é irmão de Simão Pedro. Foi o primeiro apóstolo que teve contato com Jesus. E Jesus convidou para que ele ficasse ali mais um dia. E essas duas criaturas ficaram ali um dia junto com Jesus. E quando eles voltam, nós não sabemos o nome do outro, que não está descrito no Novo Testamento. Mas é alguém que já muito próximo também desse grupo, dos 12 apóstolos, dessa equipe de trabalho. Aí então André volta e tem um contato com o irmão dele, que era Simão Barjonas o nome. Aí ele fala: encontramos o mestre, encontramos o Messias. Aí Simão, então, todo engalanado, contente, vai ter contato com ele. E é justamente nesse contato que ele tem com Jesus, que Jesus muda o nome dele, de Simão Barjonas, filho de Jonas. Daqui para frente isso será Pedro, que significa pedra. E sobre ti será edificada a minha igreja. A igreja é símbolo, né, dos recursos que nós íamos receber aqui. Então são coisas belas que acontecem quando nós estamos comemorando aqui esse ser que significa Jesus, a alegria dos homens. Então é um projeto pré-estabelecido há muitos anos, onde ali está estabelecido todos aqueles que iriam lhe dar estrutura. Mas há um detalhe muito interessante. Além do projeto e o programa pré-estabelecido, olha que o número de gente era muito grande. Milhares e milhares deles. É muito grande. Então, só não bastava ter o projeto, o programa, mas também tinha que ter o anúncio. O anúncio. Jesus, ele fez questão que ele fosse anunciado muito antes. Qual o primeiro anúncio que nós temos da vinda dele aqui na terra? Ela está exarada lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 18 e no versículo 18. E suscitar-lhes-ei um profeta semelhante a ti, no meio de seus irmãos, em cuja boca colocarei as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo aquilo que eu lhes ordenar. E ele conclui no item segundo, no versículo 2, 18, 19, dizendo que aquele que não ouvisse as palavras dele, de Jesus, que estaria pregando para nós, destes eu pedirei contas. Então, quem são esses? Nós. Então, é claro que diante das leis de causa e efeito, diante das leis de ação e reação, que são leis universais, e que estão exaradas, inclusive, no Decálogo, nos 10 mandamentos, vejamos, Moisés, 1450 anos, mais ou menos antes da vinda dele, já estava anunciando ele. Hoje é consenso, todos sabem que é o primeiro anúncio através de Moisés. Jesus ainda ia demorar em torno de 1450 para chegar aqui, mas já estava sendo anunciado. Mas posteriormente, nós temos outros anúncios importantes, como o de Isaías. O livro de Isaías, ele contém 66 capítulos. É um livro muito importante, é aquele que mais fala da vinda dele. Inclusive, ele contém 66 capítulos, mas se nós pegarmos lá, no capítulo 65, ele vai falar do mundo de regeneração já, das grandes mudanças que o mundo ia sofrer. Do mundo novo, da terra nova,
ele ia falar sobre tudo isso. Mas lá no começo do seu livro, no capítulo 7, 14, ele vai dizer, e o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, ficará grávida, e dará luz a um menino, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A vinda de Jesus aqui é a aproximação cada vez mais de Deus, o nosso Criador, conosco. Porque o nome sugerido é Emmanuel, mas a palavra Emmanuel significa Deus conosco. E Jesus é esse ser que vai fazer essa relação do Criador conosco. Então, no capítulo 7, 14. Aí mesmo no Isaías, no capítulo 9, 6, ele vai dizer: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O mundo, o governo do mundo está sobre seus ombros. E ele será chamado Deus maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Duas vezes Isaías, mas só que tem um detalhe. O livro de Isaías, ele está recuado mais ou menos quase 800 anos. 754 anos antes da vinda do Cristo aqui. Vejamos os anúncios acontecendo antes da vinda dele aqui. Isso é maravilhoso. Então vejam que é um programa pré-estabelecido, é um projeto e está tendo os anúncios. Mas um dos anúncios fundamental e muito forte é aquele que Miqueias também, que está há mais de 5 séculos atrás, e ele traz esse anúncio. E tu, Belém, Eufrata, porque o nome antigo de Belém era Eufrata. E tu, Belém, Eufrata, dentre as pequenas de Judá, das tribos de Judá, de ti sairá aquele que será conhecido como Rei de Israel. Só que não é o Israel que nós conhecemos hoje como país. Israel simboliza toda a humanidade. De ti sairá aquele que será o Rei de Israel. Porque vem de muito longe da eternidade, termina assim. É a parte que eu achei mais fantástica. Porque vem de muito longe da eternidade. Por quê? Porque a grandeza de Jesus, o seu psiquismo, o seu perispírito é tão puro que ela está relacionada com dimensões muito superiores. Porque nós sabemos que o nosso mundo está relacionado com, no mínimo, 7 dimensões. A cada vez mais rarefeita, cada vez mais pura. E a mais condizente com ele, por ser ele o gerador do mundo, o criador do mundo, aquele que assumiu a responsabilidade junto de uma humanidade composta, segundo Emmanuel, com cerca de 30 bilhões de criaturas. Para nós parece muito, mas ele é um Cristo, um espírito que chegou a essa condição de crística. Para ele é muito pouco, mas é um compromisso que ele assume. Então, vejamos, o que está acontecendo? No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no primeiro capítulo, ele vai dizer que a vinda de Jesus aqui, para ele poder corporificar aqui, porque ele nunca esteve ausente, mas para corporificar, ele teve que vir vencendo barreiras, ajustando o seu perispírito nas regiões, cada vez, porque na medida em que vai descendo, ela é menos, ela vai sofrendo um declínio, mas embora sejam muito perfeitas, elas é de uma coisa muito fantástica. Então ele vem descendo as dimensões e ajustando seu perispírito para quando ele pudesse chegar aqui, na nossa dimensão espiritual, porque onde nós estamos é uma dimensão espiritual, só que primitiva, precária, grosseira. É como se alguém fosse descer num grande lodaçal. Aí, segundo o Humberto de Campos, ele disse que essa vinda dele foi muito sacrificial e que demorou em cerca de, no mínimo, 1 milhão de anos. 1 milênio, no mínimo, para ele poder chegar aqui. Então, à medida que ia se ajustando nessas dimensões cada vez menos rarefeitas até chegar aqui entre nós. É por isso que Miqueias, quando ele complementa lá naquele capítulo, porque vem de muito longe, está lá, gente, quem tem a Bíblia, é só olhar. É um dos últimos, depois de Miqueias nós temos Malaquias, mas Miqueias, ele é alguém muito importante, é um profeta muito importante. Então, porque vem de muito longe, da eternidade.
Ele está falando com todas as letras aquilo que realmente está acontecendo. Então esse é o nosso Jesus Cristo, que alguns dias atrás nós estávamos comemorando pela vinda dele, comemorando o natalício dele, mas nós não vamos criar julgamento de forma alguma, porque ainda somos muito imperfeitos, a maioria de nós ainda somos muito materialistas. É claro que em muitos lugares, espíritos mais elevados fizeram assim uma ceia, reunindo família, e essa comemoração de uma forma sem os excessos, porque nós não podemos comparar essa comemoração da vinda de Jesus aqui com o Réveillon. O Réveillon é totalmente diferente. É a mudança de ano, aquela coisa toda, aquela alegria do povo, né? Ela é mais materialista, tudo bem. Nos mundos materiais como o nosso, nós não temos como contestar isso, porque faz parte ainda. Porque nós somos espíritos imperfeitos e tudo aquilo que nós produzimos, ainda numa média, ainda é imperfeito. Quando nós falamos em média, porque tudo aquilo que nós temos que fazer comparação, nós temos que trazer para uma média. O que é uma média? Média significa pegar o ponto menor, somar com o ponto maior, dividir por 2, nós temos o meio. O meio é a média. Aí nós sabemos que tem muita gente acima da média, espiritualmente falando. Mas essa média, ela varia ao infinito. Ela não dá um salto do meio já para o alto. Ela varia ao infinito. Aquele que já avançou um pouquinho mais, vai indo, e através dos milênios, até chegar na conclusão dela. Tem muitos que estão acima da média, mas nós sabemos também que tem muitos, uma quantidade muito grande abaixo da média. Lá nós vamos encontrar nossos irmãos ainda numa ordem ainda primitiva, em muitas regiões do nosso planeta. São seres humanos? São. São irmãos nossos? São. São filhos de Deus como nós? Somos. Mas, talvez, de acordo com a criação, eles estejam ainda num campo ainda bastante, numa retaguarda bastante ainda distante daqueles que já compõem esse meio. Nós não queremos dizer aqui que nós não sabemos a nossa situação. Nós não sabemos se estamos acima ou no meio, pelo menos. Já seria uma coisa muito importante estar no meio, gente. A espiritualidade nos garante que diante do nosso karma, né? Porque o karma nada mais é que, segundo os hindus, que ela vem do sânscrito, que já é uma língua morta, né? É a média. É a média entre o bem e o mal praticado por nós. Isso chama-se karma. Porque nós fizemos muitos males, mas fizemos muito bem. Vamos ver onde está a predominância. É a predominância. Se nós fizemos mais males que bens, é claro que ainda nos falta muita coisa, porque a lei divina é uma lei abençoada, uma lei maravilhosa, que não condena ninguém de forma alguma, nos dá a chance de reparar. É o mundo das reparações. Então, se nós fizemos mais males que bens, nós temos as oportunidades. Vimos aqui, nesses grandes laboratórios como a Terra, para aprender a fazer bens, porque chega um ponto em que nós vamos equalizar. Fizemos 50 males, é apenas uma metáfora, né? Mas agora nós já fizemos 50 bens também. Estamos equalizando. A espiritualidade superior já nos garante que quando nós chegamos nessa média, nós já não temos mais necessidade de reencarnar aqui na Terra. Nesse mundo tão sofrido, tão diferente. Nós já não temos mais necessidade. A menos que nós queiramos vir aqui como missão agora. E a maioria de nós o fazemos por missão. O fazemos por missão. Porque vamos supor que nós já estamos numa situação bem mais, já temos muitos méritos, né? E quando a gente retorna, alguém pode nos dizer, olha, você não precisa voltar. Mas quando nós olhamos para cá e vimos, e começamos a enxergar a nossa família, filhos, parentes, amigos, que ainda estão patinando, onde que a gente quer estar? Aí você não precisa, eu faço questão de estar lá no meio deles também. O que aconteceu com Bezerra de Menezes, né? Ele chegou a um ponto tão grande, com tantos méritos, que Maria Santíssima, porque ele faz parte de uma das legiões de Maria Santíssima, quando ele chega de volta, ele estava com tudo. E Maria falou para ele que ele podia ir para outras esferas superiores se ele quisesse. Ele tinha todos os méritos para ir. Ele falou, não, eu não quero ir. Eu quero ficar onde estou, quer dizer, paralelamente a esse, mas ali, onde a gente vai e vem.
Eu quero ficar aqui porque eu quero trabalhar muito, eu quero ajudar muito dos meus irmãos que ainda estão na retaguarda. Então, mas é assim, acima da média, então, muitos ainda falam, poxa vida, nem que sejam amigos, poxa, precisa tanto de ajuda, eu vou nascer no meio dele lá. Então, para ajudar. Então, esse ser tão importante para nós, que é Jesus Cristo, a gente tem esse tipo de comemoração. Então, a gente vê, né? Aí, então, quando o Miqueias diz, e tu, Belém, Eufrata, embora pequena, dentre as grandes de Judá, de tu sairá aquele que será o rei de Israel. E ele chega naquele ano, segundo o calendário romano, no ano 749. Ele nasce em Belém, lá em Belém ele nasce. E nós temos fatos inéditos, importantes, porque ele já era esperado. Muitos sacerdotes iniciados de outros lugares, como do Oriente, como da Arábia, como da Pérsia, da Índia, eles já o aguardavam, já sabiam, diante da mediunidade tão avançada, tão grande que eles tinham. Então nós temos aí, por exemplo, os magos. Está citado em Mateus no capítulo 2. Ele fala dos magos. Fala quem que são os magos? Para nós depois nós acabamos tendo os nomes deles. Melquior, Baltazar, Gaspar. Melquior da Arábia. Baltazar da Pérsia, que é o atual Irã hoje. É o atual Irã, a Pérsia. E Gaspar da Índia. Imagina, eles estavam em países diferentes. E eles se reuniram ali na Índia, junto ao Monte Or, num lugarejo chamado Sela. Os três se reúnem ali. Qual foi os meios de comunicação que eles tiveram para poder estarem ali presentes naquele momento? Estavam em países diferentes. Hoje nós temos a internet, é muito fácil. Nós temos GPS, nós temos código de barra, temos tanta coisa que nos favorece naquele tempo. Agora imaginemos, os meios de comunicações, nem os mais simples existiam. Mas qual que eram os meios de comunicação que eles tinham? Mente, mediunidade, comunicação através da mente, do pensamento. Eles se mantinham em contato, porque há muito tempo eles esperavam o momento. Então eles estão ali reunidos, naquele lugarejo chamado Sela. E eles acompanham uma caravana de mulas e vêm seguindo ali a região ali norte, que vai chegar até no Mar Morto. Porque o Mar Morto está muito próximo de ali de Belém. Próximo de Jerusalém também, próximo de Belém. E eles chegam lá, naquele momento. Mas sempre há uns detalhes, né? Porque eles vinham trazendo ouro, mirra, era simbólico mais isso, né? Mas para adorar aquele que realmente eles entendiam como o Messias, o ungido. Mas, aí nós temos Herodes, profundo conhecedor das Escrituras, que era Herodes o Grande. Porque houve 4 Herodes, nós sabemos, né? Mas o Grande, ele sabia. E quando ele sente a presença de um desses magos ali, ele procura tirar informações, através dos seus asseclas, tirar informações. Porque estavam rastreando. Os magos, porque estavam seguindo a estrela. Vimos a sua estrela e estão procurando ele. Aquele que será o ungido rei de Israel. Aí estavam procurando. Mas Herodes também, profundo conhecedor, eles sabiam que o povo, os judeus também estavam aguardando. Principalmente aqueles mais iniciados nessa parte religiosa. Aí então, o Herodes fala para um deles, quando vocês encontrarem lugar, me avisem para onde é, porque eu quero ir lá para adorá-lo. Mas na verdade não era para adorar, era para matá-lo. Porque Herodes era rei. E ele achava que ele ia perder o poder com a vinda de um novo rei aqui na terra. Então, quando vocês encontrarem, me avise. Mas aí eles vão, muito espertos, e lá, quando eles chegam no local, lá onde estava Jesus, eis que os anjos, o mundo espiritual superior, já entra em contato com eles e diz para eles, quando eles voltarem, não voltarem mais pelo mesmo caminho, por outro caminho. E segundo as estatísticas, os grandes conhecimentos, Jesus já estava com em torno de 1 ano e meio de idade. Aí então, quando o anjo Gabriel, ele chega a José e Maria em sonho, desdobramento, e diz,
peguem o menino e fujam para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E é o que eles fazem. Quando Herodes se vê traído, porque até os magos tinham ido embora por outro caminho, quando ele se vê traído, o que ele faz? Ele manda lá suas milícias para matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Que interessante, né? De 2 anos abaixo. Como ele tinha conhecimento que Jesus poderia estar com 1 ano e meio, mais ou menos. E isso realmente aconteceu, porque tem Jeremias, inclusive Raquel, aparece uma das passagens de Jeremias, falando sobre Raquel, que ela chorava inconsolavelmente pela perda de 2 filhos seus, 2 meninos que estavam lá, que foram mortos também. Aí eles fogem e o anjo avisa para eles, não voltem de lá até que não recebam o aviso. Então vejamos, gente, a vinda de Jesus aqui, sacrificial, o sacrifício que ele fez para estar junto de nós, e nós ainda temos a capacidade de dizer muitas vezes o que foi que aquele povo fizeram com ele. Crucificaram ele. Mas só que tem um detalhe. Em Espiritismo nós entendemos que nós somos milenários. Nós já percorremos muitos lugares, muitos continentes, segundo Emmanuel. Não quer dizer que nós estivéssemos lá. Mas se a gente concordasse com aquele tipo de coisa, já é suficiente. Concordar com o que está errado é o mesmo que estar errado, porque está vazando as coisas erradas, dando vazão para as coisas erradas, que não deveria estar. Então, a gente percebe, então, o quanto que nós temos que ainda nos educar. E o que foi que nós fizemos naquele momento? Nós tivemos a capacidade de trocar Jesus por Barrabás. Naquele momento, Pilatos tentando fazer de tudo para que ele não fosse. Não vejo nenhum mal neste homem. Era a segunda vez que ele estava ali frente de Pilatos. A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, tinha mandado um bilhete através de um servo seu, e que naquele momento ele lê: não toques nesse justo, porque hoje muitos sofrem sonho por causa dele. E ele tentou fazer de tudo até trazer porque como era a comemoração da Páscoa, e era um costume deles, nesse dia trazer um prisioneiro e dar liberdade para ele, né? Carta de alforria para ele. Aí Pilatos caiu na ideia dele, falou: vou fazer o seguinte, eu vou mandar trazer aqui Barrabás, que era um criminoso de alta periculosidade, que as pessoas tinham medo, horror dele, e vou colocar aqui perto de Jesus. Eu vou falar: quem vocês querem que eu troque? Ele analisou. É claro que eles vão falar para libertar Jesus e continuar com Barrabás preso. Mas as pessoas gritavam de forma uníssona, através dos sumos sacerdotes. Porque os sumos sacerdotes não eram os que representavam a questão da religiosidade. Eram grupos que formavam classes, beneficiadas até por cargos. Não eram, porque os verdadeiros representantes da religiosidade eram os rabis. Jesus era um rabino, eram os rabis. Ao passo que Maria de Magdala, no primeiro contato que ele tem com Jesus, quando ele volta, é a primeira que tem contato com ele, ela diz, no começo ela não conseguia perceber que era ele. Ela pensava que era o jardineiro naquele momento lá. Aí quando ela percebe que é ele, ela diz, Rabone, que quer dizer bom mestre. Então, a gente percebe então a grandeza desse ser que vem ter conosco, e graças a ele nós temos o advento do Evangelho de luz, do Evangelho boa notícia, e nós sabemos ser ele, esse ser único em nossas vidas, que traz a maior legitimidade entre Deus e nós, ele, que traz a implantação do reino de Deus na terra, se movimenta, ganha velocidade cada vez mais, para culminar no mundo de regeneração. Graças a Deus, graças a Jesus e graças àqueles que fizeram um esforço enorme para que o cristianismo pudesse ser acelerado cada vez mais. E graças a Deus nós podemos então dar por feliz por fazer parte desse contexto. Que a paz e a proteção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente junto de todos aqueles que nos ouvem, nos veem, e de todos aqueles que fazem parte do nosso contexto. Muito obrigado. Passamos a nossa oração de agradecimento.
Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, primeiro nós queremos te agradecer pela oportunidade que todos nós temos e que de forma ininterrupta se abre constantemente para que nós pudéssemos ter esse contato junto ao seu divino Evangelho, que vem trazer as grandes transformações ao nosso mundo e à nossa humanidade tão sofrida. Diante de tanto sofrimento, tantas dores, tantas coisas ruins, nós clamamos a Ti, Jesus, que esses irmãos nossos, onde quer que eles estejam, passando pelas maiores dificuldades, que a fé de cada um, ela possa ser ampliada para crer em Ti. Que, apesar de tudo, Tu nos garante que tudo está passando. Tudo já está passando, porque dias melhores estão chegando, graças à implantação do Teu reino junto de nós, e que está ganhando velocidade e combinando cada vez mais, indo de encontro ao mundo de regeneração. Que a Tua paz e a Tua proteção nos envolva, agora e sempre. Muito obrigado. Glória a Deus, nosso Pai Celestial, nas maiores alturas do infinito, e paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja.